Jesus, manso e humilde de coração. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o 17º domingo do tempo comum, com um texto muito importante para a fé, que é a multiplicação dos pães. Só que há um adendo a ser feito. Vocês prestaram bem atenção, nós ouvimos a proclamação do texto de São João. Isso é no ciclo do chamado do Evangelho de São Marcos. É uma anomalia, porque o Evangelho de São Marcos é mais curto do que a quantidade de domingos do tempo comum. Por isso a igreja complementou com textos do Evangelho de São João, do livro dos Sinais, já que o texto do Evangelho de São João não tem um ciclo, mas eles são usados para as grandes solenidades. Por isso nós ouvimos um dos sinais, conforme o livro dos Sinais do Evangelho de São João, que é a multiplicação dos pães, para a qual toda a liturgia da palavra se ordena. É tão interessante que a liturgia da palavra, nem sempre isso acontece, mas todas as leituras estão ordenadas, concatenadas, em direção ao Evangelho de hoje. Poderíamos, para pedagogicamente ficar mais claro, pensar que a leitura primeira é uma prefiguração daquilo que deveria acontecer no Evangelho, e a segunda leitura é certamente o efeito que a Eucaristia, porque o Evangelho da multiplicação dos pães nos fala sobre a Eucaristia, ou seja, um efeito que acontece na vida da igreja. Pensando assim, ao começar pela prefiguração, poderíamos bem entender que o texto de hoje, tirado do livro dos Reis, um texto bastante significativo do ciclo do profeta Eliseu. É preciso lembrar, quem é Eliseu? Eliseu é o grande discípulo de Elias. Elias é o maior dos profetas do Antigo Testamento. Certamente é o princípio de toda a missão profética que há no povo de Israel. E Elias recebe uma porção do Espírito, digamos assim, Eliseu recebe de Elias, quando recebe o manto, já que Elias foi, segundo o texto sagrado, levado numa carruagem de fogo, né? E então, ele que é um taumaturgo, onde há muitos milagres, né? No ciclo de Elias, nós vemos vários textos com muitos milagres. Por exemplo, o confronto deles com os sacerdotes de Baal, aonde lá tem que colocar fogo no holocausto, e os sacerdotes de Baal não conseguem, e Elias sim, e depois ele passa a fio de espada todos os sacerdotes de Baal. Mas hoje, no mesmo contexto, um homem de Baal Salisa, mas não necessariamente um homem pagão, aqui quero dizer, um homem que seja da religião de Baal, mas de um lugar, ele traz um alforje com os pães dos primeiros frutos da terra. O que significa isso? Na antiguidade, havia chamado a oferta das primícias. Se ofertava, e ainda em lugares rurais ainda podem acontecer coisas assim, hoje bem menos, mas até pouco tempo era bastante forte, onde se cultivava a terra, os primeiros frutos, os primeiros bons frutos oferecidos a Deus eram chamados de primícias, e aquele homem oferece ali, eram 20 pães de cevada e trigo novo, e então acontece uma multiplicação. Por isso é uma prefiguração do Evangelho de hoje, que Jesus leva à plenitude na multiplicação dos pães. Aquilo que o profeta Eliseu fez é menor do que aquilo que Jesus fará. Então, a liturgia deixa isso muito claro. Quando nós lemos o Evangelho, o texto do Evangelho de hoje, nós conhecemos todos, né? A multiplicação dos pães é um texto muito conhecido. Há uma hermenêutica ou uma interpretação muito errônea do nosso tempo, por várias razões, por questões de método histórico crítico, vários problemas do século XIX para o século XX, mas é importante, ao entender a multiplicação dos pães, a gente precisa tirar algumas ideias. Primeiro, a multiplicação dos pães não é só uma partilha, certo? Quando o evangelista coloca ali, a multiplicação dos pães é de fato um milagre. O que significa isso?
é uma intervenção sobrenatural sobre alguma realidade natural. Ou seja, Deus intervém em uma realidade. Por isso, é uma interpretação. Alguns fazem, e alguns que querem ler o Evangelho simplesmente por uma lógica, um caminho tortuoso, que querem simplesmente falar de partilha, leem esse texto reduzindo o texto como se fosse uma partilha. Primeiro que isso não é possível. O próprio evangelista diz que eram 5 pães e 2 peixes. E, imagina, e 5.000 homens. Quando aqui fala 5.000 homens, não é homens e mulheres, aqui está falando homens. Imagina, deveria ter muito mais mulheres e crianças. Portanto, o próprio evangelista quer dizer que é uma intervenção sobrenatural. É Deus que interviu ali para que acontecesse fato. Mesmo que alguém possa querer dizer, poxa, padre, mas é um milagre que uma criança ou alguém queira dividir o seu para os outros. Tudo bem, você pode até forçar o texto a isso. Mas o fato está querendo dizer que é um sinal, é para que creia. Isso porque está na abertura do capítulo 6 do Evangelho de São João. Como nós sabemos, o texto da última ceia do Evangelho de São João não fala sobre a instituição da Eucaristia. Mas, segundo a própria compreensão do texto, a instituição da Eucaristia está no capítulo 6, quando se faz a multiplicação dos pães e o discurso do pão da vida. Jesus ali está indicando o que seria feito na última ceia. Por isso, dentro do Evangelho de São João, eu recomendo muito que se leiam, mas não leiam como um texto jornalístico, simplesmente. Não é um relato de coisas. Existe um sentido teológico para as coisas existirem, especialmente no Evangelho de São João. Quando se fala de sinal no Evangelho de São João, não é sem propósito, porque sinal é algo visível que comunica algo invisível. Essa é a definição de sacramento. Por exemplo, a igreja definiu os sacramentos, que são sinais eficazes da graça de Deus, está no catecismo, se você for estudar, está escrito lá. Os sacramentos são sinais visíveis que comunicam uma graça invisível. Vocês estão com medo ou com sono? Não é? Os sacramentos são sinais visíveis que comunicam um sinal invisível. Quando batiza alguém, você joga água na cabeça da pessoa, não é para lavar a cabeça da criança, né? Embora minha sobrinha, quando fui batizá-la, ela falava sempre para minha irmã, e minha sobrinha neta, na verdade, para minha irmã, para minha mãe, dizendo, quando é que meu tio vai, meu padrinho, não sou padrinho, falou assim, quando que ele vai lavar minha cabeça? Claro, para criança é só o sinal visível, né? Mas para todos nós, maduros na fé que esperamos ser, os sinais comunicam algo invisível, é a graça santificante. Quando se fala de sacramento é isso. Quando você recebe o batismo, quando você recebe a Eucaristia, quando você recebe o matrimônio, que pode parecer muito difícil, como de fato é, mas você recebe a graça santificante. Quando eu recebo o sacramento da ordem, o bispo põe a mão sobre a cabeça e fez a prece consecratória, ali é um sinal visível que comunicou uma graça invisível. Por isso, sinal aqui na igreja tem uma palavra é uma palavra muito importante, embora a gente use pouco, mas é uma palavra muito importante. É verdade também, quando foi latinizado os termos, a palavra sacramentum, que é uma palavra em latim, significa sinal. Sacramento era um sinal militar. Os soldados romanos usavam como uma tatuagem, uma marca de pertença à legião romana, e chamavam aquilo de sacramentum. E depois a igreja deu um sentido de fé para isso. Mas tudo isso, né, essa divagação enorme, foi exatamente para que nós compreendêssemos que o texto de hoje é um sinal para que as pessoas que estão ali, ao ouvir Jesus, creiam. Lembram que no Evangelho semana passada, quem foi na missa semana passada, lembra bem que Jesus viu uma multidão, sentiu compaixão daquela multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. Os sinais, os milagres, é para mostrar de fato a compaixão de Deus. Não só porque eles estavam com a barriga vazia, tá certo? A multiplicação dos pães não é só para encher o bucho do povo, mas é para que de fato haja fé.
Assim, ao ouvir o texto de hoje, nós evidentemente lembramos da Eucaristia, que é o fato que Jesus não multiplica o pão, mas multiplica a sua presença. Aqui e em todos os altares e igrejas do mundo, ao se celebrar a Eucaristia, o grande e o maior, suprema oração da igreja, não existe nenhuma oração mais importante que a missa, certo? Você que é católico, você tem que crer nisso. Nenhuma, pode pensar qualquer coisa que tenha, nenhuma é mais importante que a missa. Nada é mais importante do que o corpo e o sangue de nosso Jesus Cristo sobre o altar. Nada, absolutamente nada. Nem que uma pessoa muito importante diga para você, nenhuma oração que a gente sentiu mais fervor não é mais importante que a missa. Porque de fato, Cristo Jesus multiplica a sua presença e faz a multiplicação dos pães aqui, mas na verdade é a multiplicação da sua presença para que todos possam ser alimentados, saciados, como canta o Salmo de hoje, da sua presença, não tanto só do alimento. Tanto é verdade que na sequência de Corpus Christi, Santo Tomás de Aquino, que consagrou essa sequência, escreveu que um ou mil comungam dele, tanto este quanto aquele. Ou seja, para que saibam que todos aqueles comungam o único e o mesmo Cristo, e no menor dos pedaços comungam o Cristo inteiro. Você recebe metade da Eucaristia, você não está recebendo a perna de Nosso Senhor, não? Nem o braço, nem o coração, coisa assim. Você está recebendo o Cristo inteiro, no menor dos fragmentos. E é interessante como o texto de hoje diz que Jesus mandou recolher os pedaços que sobravam. É uma sutileza do Evangelho de São João, para dizer que Deus dá abundância, mas não desperdiça, né? Ou seja, é importante a gente entender tudo isso num contexto eucarístico, mas há uma lição no Evangelho de hoje, e essa lição é importante, junto com a partilha e com todas as outras coisas que eu já falei que podem ser também interpretadas, que Deus pode usar e usa da nossa insuficiência para multiplicar em abundância. Aquele menino, que a gente não conhece o nome, só diz que o apóstolo André trouxe, está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. O que é isto para tanta gente? Ele compartilhou aquilo que é da sua insuficiência, aquilo que é o seu pouco, aquilo que é o seu quase nada para aquela multidão. 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas, imagina, o que é isto? Mas fez, e ali houve o grande milagre de Deus. Deus utiliza da nossa fraqueza e utiliza das coisas mais simples, que às vezes a gente não dá tanta importância, para fazer o seu milagre. O pão eucarístico, aqui sinal da presença de Deus, e é tão significativo isso, que Deus utilizou alimentos tão frágeis para fazer a sua presença no meio de nós. Para nós, isso não é tão simples, mas numa cultura judaica e em algumas culturas do mundo, ainda hoje, o pão e o vinho são alimentos muito banais. Nós só comemos pão no café da manhã e à tarde, às vezes, mas em algumas culturas, o pão é sempre algo que acompanha a comida. Isso vem do costume judaico, mas também em outros lugares, mesmo no mundo moderno, se tem isso. Aonde ali o pão é algo banal, se come com azeite, com ervas, ou não vai comer pasta para limpar o prato, né? Ou coisas nesse sentido. Mas o fato é que é um alimento banal. Jesus não escolheu um alimento que poderia ser talvez mais bonito ou mais forte, mas escolheu o pão. O vinho, que nós recebemos uma tradição um pouco puritana dos protestantes, que algumas pessoas têm medo da bebida alcoólica, não é? E acho que meio pecaminoso, mas na verdade o vinho é uma bebida comum a muitas culturas, inclusive na cultura do Nosso Senhor, e é do pão e no vinho que ele institui a sua presença. Meus irmãos e irmãs, isso é um sinal para nós, porque também ele, usando a fragilidade do pão e do vinho, para ele, sendo Deus Todo-Poderoso, estar conosco, lembra que também a nossa fragilidade é muito útil a Deus, para que ele utilize e faça seu milagre.
Talvez nós, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, no nosso pecado, às vezes, pensemos, eu não sou suficiente para isso, eu não sou bom para aquilo, Deus não pode me utilizar para isso. Mas hoje o Evangelho, com a multiplicação dos pães, e ao usar o sinal da Eucaristia, vínculo de salvação, o sinal da nossa salvação, de fato nos revela isso. Deus utiliza o nosso insuficiente oferecido para a matéria do milagre. E o exemplo disso, que nós deveríamos orar e adorar com mais fé, é a Eucaristia. Às vezes nós nos acostumamos com as coisas santas e comungamos banalmente, né, como se fosse simplesmente um ato banal. Mas, de fato, ao comungar, deveríamos todos nós meditar sobre isso. Como Deus Todo-Poderoso quis vir a mim, que sou insuficiente, fraco, miserável, mas quis vir através de uma via frágil. O pão e o vinho, se não cuidamos, logo se perde. Assim, e hoje se abre uma catequese sobre a Eucaristia, nos próximos domingos nós ouviremos textos do Evangelho de São João. O texto de hoje, portanto, nos faz meditar isso, como Deus utiliza, através da multiplicação dos pães, alimentos e coisas insuficientes para utilizar o seu milagre. E o efeito disso é a segunda leitura de hoje. Diz o texto de São Paulo: há um só corpo e um só espírito. Presta atenção para o padre, presta atenção, larga o telefone. Se Deus quiser te falar, Ele não vai mandar um WhatsApp agora na hora da missa, certamente, nem vai te ligar agora, tá certo? Então, larga isso daí, que é motivo de distração. Por isso, ao olharmos a segunda leitura de hoje, nós vemos o efeito da Eucaristia. A Eucaristia gera a comunhão. Quando nós comungamos, nós estamos, de fato, ali conectados, é uma palavra moderna até do que eu acabei de dizer, ao Senhor. Não só na hora que comungamos, tá certo? Não adianta só ficar vagando por aí na hora da comunhão. Acontecia muito. Aqui não acontece isso. Mas ficar vagando pelo mundo, na hora da comunhão eu entro, vou lá na fila da comunhão e comungo. Não é só isso. A comunhão gera a comunhão da igreja. E por isso, esse fato é muito interessante. Quando Santo Agostinho, no quarto, quinto século, se discute quem é o corpo de Cristo, a igreja ou a Eucaristia? Há uma controvérsia. Afinal de contas, quem é verdadeiramente o corpo de Cristo? A igreja ou a Eucaristia? E aí Santo Agostinho bem resolve isso, dizendo que há um único corpo de Cristo, só que está expresso em duas realidades distintas. Enquanto a Eucaristia é o corpo de Cristo sacramental, a igreja é o corpo místico. Por isso, a comunhão eucarística edifica a igreja, e sem a igreja não há Eucaristia, certo? Não há Eucaristia sem a igreja. Você quer comungar, quer estar próximo do Senhor? Também seja em comunhão com a igreja católica, porque ali é a igreja que edifica a Eucaristia e vice-versa. Daí quando São Paulo diz, há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança na qual fostes chamados, há um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos e age por meio de todos e permanece em todos. Ele está dizendo, esse é o efeito da Eucaristia, a comunhão. Quando eu comungo, eu não comungo só como um indivíduo. Eu estou próximo de Deus agora, sou eu que estou com o Senhor, e é eu e Deus agora. Não é só isso. Quando eu comungo com o Senhor, há a comunhão da igreja, onde todos nós estamos unidos, no qual eu compartilho das alegrias e sofrimentos dos outros, no qual eu compartilho as alegrias e sofrimentos da igreja. Isso é tão importante, é tão visível isso. A igreja ensina, tanto é verdade que uma pessoa que não pode receber os sacramentos, e aqui, deixa eu explicar, antes que vocês digam por aí coisas que eu não disse, né? Mas uma pessoa excomungada, por exemplo, não pode comungar, porque a igreja entende que ela está fora da comunhão da igreja. Mas deixa eu explicar isso. Não é toda pessoa que não pode comungar está excomungada, tá certo? Entenderam isso? Nem todo mundo que não pode comungar, não é que essa pessoa está excomungada.
uma pessoa excomungada não pode comungar, mas nem todo mundo que não comunga está excomungado. Para não dizer aí que eu estou excomungando quem não está excomungado, tá certo? Por exemplo, casais de segunda união não podem comungar, mas não estão excomungados. Para que não haja interpretação ao contrário, a igreja quer acolhê-los e de forma muito eficaz. Mas aqui quer dizer, mas aqui a obrigação está não sobre quem não comunga, mas sobre quem comunga. Quem comunga deve ter a consciência de que, ao receber Jesus, também quer edificar a igreja. Por isso, quem comunga deve ser como aquele menino que oferece o que tem, mesmo que seja insuficiente, para edificar a igreja. Oferece o que tem, mesmo que sejam 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas, para que ali haja um milagre. Por isso, meus irmãos e irmãs, que hoje a palavra do Senhor, esse texto da palavra tão belo, faça eco em nossa vida e edifique nossa comunhão com o Senhor, nossa comunhão com a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.